Transparência nas relações com o seu cliente aí no pós-venda. Qual é o impacto que isso tem na satisfação de cada cliente? Bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Olavo Centeno e nesse espaço aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o mundo aí de pós-venda de concessionárias. E hoje eu quero falar um pouco sobre transparência e a importância que isso tem para a satisfação do cliente, que vai ter importância para a retenção do cliente, que vai ter importância na rentabilidade do nosso pós-venda e até da concessionária como um todo. E transparência é algo extremamente negligenciado pelo nosso pós-venda. E não pode ser assim. Quando eu digo transparência, eu não estou dizendo aqui que a gente, a gente mente para o cliente. Não é isso. Eu estou falando em não ter processos bem definidos para que fique claro para o cliente tudo o que acontecerá. E eu vou pegar um exemplo simples, mas que ajuda bastante nessa nossa visão sobre ser transparente e essa transparência construir credibilidade, além de aumentar a satisfação do nosso cliente. Vamos pensar que o cliente tem aqui a necessidade de fazer uma manutenção, a revisão periódica. E vamos pensar que é a primeira revisão, então tanto faz se é para cada primeiros 10 mil quilômetros ou um ano, primeiros 5 mil quilômetros ou 6 meses, as primeiras 100 horas de funcionamento, o que quer que seja aí para o seu automóvel, motocicleta, caminhão, trator, implemento agrícola e rodoviário. O produto que nós temos no nosso pós-venda, esse produto, esse veículo, qualquer que seja, esse equipamento, ele vem para o nosso pós-venda para fazer, ou tem a necessidade de fazer, essa primeira revisão. Coisa muito simples. Já no ato da revisão, na hora do ato do agendamento, a gente muitas vezes já começa a ter problemas ali. E aí, quais são os problemas, Olavo? Bom, vai desde as coisas que, no meu entendimento, eu acredito ser extremamente equivocados, que é, não, nós não passamos o preço. Conheço muita concessionária que é assim. Nós não passamos o preço. E eu fico sempre pensando, tá, mas olha só. Aí eu vou lá, converso e o pessoal fala, a gente está com um problema porque o cliente não vem. Às vezes até agenda, mas o índice de abstinência, de abstenção do cliente é muito alta. Eu sempre digo, mas claro que ele não vem. Imagina, você diz para o cliente assim, olha, tá na hora de fazer a revisão. Aí o cliente, pô, maravilha. Quanto sai? Ah, tem que trazer o veículo aqui. Aí depois de olhar eu posso lhe dar um valor. Ah, mas aquilo que está determinado ali no manual, quanto custa? Ah, não, só trazendo o veículo aqui, aí eu lhe passo o valor. Tem muita concessionária que ainda usa isso. Mas imagina, você sairia da sua casa, levaria alguma coisa em algum lugar, se a pessoa não te dissesse nada sobre o quanto custaria aquilo que você está tentando fazer, eu acho muito difícil. Mas a gente quer que o cliente venha. Então tem esse primeiro equívoco. Outro equívoco muito comum, mas muito comum mesmo, não, tudo bem, a gente tem uma tabela com os serviços e as peças que estão preconizados na manutenção daquele veículo, a gente informa o cliente e aí a gente passa, na data de hoje, esse serviço sai por R$ 1.250 e agenda com o cliente. Só que não avisa, já não deixa o cliente preparado para todas as outras coisas que assim que ele tirar, descer do veículo, assim que ele botar o pé na consultoria técnica, assim que a mão for apertada pelo consultor de serviço ou pelo técnico que receber, será ofertado para ele. Todas as visitas, você sabe que todas as visitas, muitas vezes nós vamos ofertar uma higienização do sistema de ar-condicionado, nós vamos ofertar um alinhamento, nós vamos ofertar balanceamento, nós vamos ofertar algum tipo de lubrificação extra que tem que ser feita, algo que não está naquela listinha
do manual, mas sempre, toda vez que o cliente chegar no nosso pós-venda, nós vamos ofertar. Então eu pergunto, se nós vamos fazer isso para todas as vezes, nós não estamos falando daqueles itens que só na pós-verificação será ofertado. Nós estamos falando daqueles que sim, sempre fazem parte da oferta padrão da concessionária. Pô, por que a gente já não aponta isso junto no agendamento? Aí a gente não faz. O que ocorre? O cliente vem até o nosso concessionário, quando começa o atendimento ali, começa a ser apontado, né, ofertado esses itens que já seriam naturalmente. E aí o cliente diz sim ou não, vai depender dele, mas ele já fica com aquela sensação assim, pô, cara, esse pessoal não foi transparente comigo, essa revisão não está saindo aquilo que me prometeram. E eu sei, quando eu falo isso, a gente pode pensar assim, não, mas é só treinar o consultor para que ele, ou o técnico, para que ele consiga deixar muito claro o que é revisão e o que nós estamos ofertando agora. É lindo falar, eu quero ver fazer. É lindo falar, olha só o consultor fazer isso. Você que está pensando agora, vai lá e faz. Mas não faz uma vez para mostrar como é que faz para todo mundo e volta para a sala e não vai fazer nunca mais. Faz isso das 8 às 18, todo dia, 30 dias no mês. É bonito, né? A gente dizer, é só fazer tal coisa. Mas daí só fazer aquela tal coisa e são outros 500. Por que ao invés de ter que preparar todo mundo que vai atender para saber fazer o cliente entender a diferença entre o que está no manual e o que está sendo ofertado agora, por que a gente já não prepara o cliente antes mesmo dele vir até o nosso pós-venda? No agendamento, na hora em que a gente vai dar uma confirmação do que o serviço foi agendado, na hora em que nós vamos fazer uma postagem ou mandar algum tipo de material de relacionamento com o cliente, por que a gente já não vai deixando claro para ele que, olha, itens que está preconizado, mais itens que são as nossas indicações da necessidade de fazer e os benefícios que aquilo demanda para o cliente, para o veículo do cliente. Pô, é muito mais fácil fazer isso. E isso é transparência, porque ao não fazer, para o cliente vai ficar uma sensação de que esses caras estão me enrolando. Outro item sobre transparência é, pessoal, se tem recall, se tem problema, não esconda. Acabou, nós não vivemos mais nos anos 80, que 10 de cada 11 veículos que estavam no nosso pós-venda estavam trocando tinha um determinado problema, e o cliente chegava lá com o mesmo problema e a gente falava, não, mas nunca ouvimos falar nisso. O senhor é o primeiro cliente que está passando por aqui. Hoje tem uma coisa chamada rede social. Na verdade, o cliente já sabe, já está num grupo de vários outros clientes que tiveram aquele mesmo tipo de problema, ele já sabe o que tem que ser feito, ele muitas vezes já tem até em mãos o documento que a própria montadora mandou para o pós-venda, indicando a necessidade de fazer uma inspeção naquilo, mesmo que não seja um recall, ele já tem tudo isso. Aí chega na nossa pós-venda, a gente faz assim, como se nunca tivesse ouvido falar sobre aquele problema. Como se isso fosse melhorar a nossa relação com o cliente, para ele não ficar chateado. E aí ele olha para quem está atendendo pensando assim, cara, esse cara está achando que eu sou bobo. Tá? É só pegar e digitar aqui no Google que tem centenas de pessoas falando sobre isso. Então, faltou transparência. Seja transparente nesse momento. Outro item, se nós erramos, quanto mais rápido nós informarmos ao cliente, assumirmos o erro, sermos transparentes em relação a um diagnóstico, a algo que aconteceu com o veículo ali dentro, que infelizmente saiu do nosso controle, a alguma coisa que nós combinamos e infelizmente esquecemos de fazer, muitas vezes até a própria encomenda da peça, ou a gente esqueceu de entrar em contato com o cliente, seja transparente. Seja transparente. Olha só, seja transparente na hora em que vendeu o veículo novo ou seminovo para o cliente sobre como que será as manutenções.
Dali para ali já é o primeiro grande momento de ser transparente. Seja transparente nas informações que estão no site da tua concessionária. Seja transparente na hora em que está fazendo o agendamento, na hora que está recebendo o cliente. Isso vai mudar muito a credibilidade que o cliente tem por cada profissional do teu pós-venda. E isso vai impactar na satisfação que o cliente vai ter em relação ao atendimento. E isso impacta na retenção desse cliente e na rentabilidade do teu departamento. O pós-venda, ele vive de confiança e credibilidade, e isso é construído com transparência. Seja transparente. Sucesso, muitas vendas, e a gente se vê aí no próximo episódio. Tchau, tchau.